Desde pequeno, minha mãe me ensinou que eu tenho que esperar a hora certa para falar, né? Eu lembro que ela recebia visitas e eu ia falar alguma coisa, né? Precisava falar alguma coisa, queria, né? Para criança aquilo é importante falar. Ia lá e ficava paradinho, esperava ela e a visita pararem de falar. Bruno, você quer alguma coisa? E eu falava. Né? E assim, essa foi uma coisa que eu levei para minha vida, né? De ficar lá e esperar a hora certa para falar. Mas o Senhor tem ministrado algumas coisas no meu coração que nem sempre a gente tem que esperar a hora certa. Vem comigo, vamos ouvir um pouquinho sobre isso. E aí pessoal, beleza? Aqui é o Pastor Bruno do Engrenagens para mais um vídeo. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre esse negócio de hora certa para falar, hora errada para falar, né? Provérbios fala muito disso, mas eu não queria falar de provérbios hoje não. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o que Paulo fala disso, tá? Mas antes de ir lá para Paulo, eu queria falar uma coisa da minha vida, né? Do dia a dia, que talvez seja mais prático pra gente. Eu tenho uma irmã, né? Na verdade eu tenho 3 irmãs, né? E 3 irmãos. Né? Dessas irmãs, uma dessas irmãs, né? A Bia, não sei se você me conhece a Bia, né? Ela é muito parecida comigo, o rosto e tal, né? Eu deixo a barba até o pessoal não confundir quem é quem, porque a gente é muito parecido. A Bia, ela é muito ousada, assim, ela é cristã também, ela é muito usada por Deus e, ela fala de Deus em todo o tempo, assim, ela quer anunciar. E, cara, a gente teve uma apresentação de bebê esses dias aí, um tempo aí atrás já, e ela me constrangeu, né? Ela fez algo ali que me fez perceber que eu não tinha entendido algo acerca da Bíblia, né? E aí, o que aconteceu? A gente teve uma apresentação de bebezinho lá, tinha gente que falava português lá, gente que falava inglês, foi online, tá? Foi um negócio lá do... sei lá qual foi o aplicativo que foi usado, mas foi online e tinha uma pessoa falando português, outra traduzindo e tal. Super tranquilo, né? Não foi uma cerimônia religiosa, tá? Foi mais... eu não sei os nomes, aquele negócio que abre presente e tal, né? E aí a Bia, ela pediu a palavra e ela começou a ler um negócio lá e depois começou a falar algumas coisas falando sobre Deus, falando sobre... é um textinho super bonito, se você achar na internet, se você já leu, que é 2 bebezinhos conversando na barriga, discutindo se existe vida após o parto. É muito bonitinho e, cara, assim, é impactante, assim, eu gostei muito, né? Eu já conhecia quando ela leu, mas achei muito legal. Mas quando ela começou a ler, eu fiquei um pouco com aquele sentimento de vergonha alheia, sabe? Que você fica, ai meu Deus, eu não acredito que ela vai querer falar de Deus aqui, que ela vai... me senti assim, confesso que foi esse o meu sentimento. Mas ela começou a falar e pediu, fez questão, não, ó, traduz aí, pessoa que tá traduzindo, pro pessoal que fala inglês aqui, para eles também entenderem. E aí traduziram e toda a mensagem foi pro pessoal que falava inglês também, pros americanos lá, sei lá, pro pessoal. E aí, cara, quando ela terminou, né, depois eu fiquei pensando sobre esse acontecimento e quando Paulo fala pra gente pregar, fala pra Timóteo, né, pregar a palavra em tempo e fora de tempo, é disso que ele tá falando. Isso que a minha irmã a Bia fez, né, foi pregar a palavra fora de tempo. Ela fez isso. E ela não estava errada, ela estava cumprindo, né, o que está na Bíblia. Às vezes, pelo menos eu vou dizer por mim, eu fico muito esperando a oportunidade certa para pregar, né? É maravilhoso quando surge a oportunidade certa, né? Mas isso não vai acontecer sempre, né? A gente tem lá a história de Filipe,
né? Ele tá andando e de repente passa lá uma carruagem e tem um cara lá lendo a Bíblia, lendo o livro, que era um rolo, sei lá, o livro do profeta Isaías, um trecho lá que fala claramente de Jesus. E aí o cara tá lendo, e aí o Felipe, eu imagino ele andando assim, do lado da carruagem, tipo, espiando pela janela, e aí ele olha assim pro cara: "Ô, você sabe o que quer dizer esse negócio aqui? Tipo, quem que é esse aqui que vai morrer pelos nossos pecados, né? Que vai como ovelha muda pro matadouro e tal." E aí, assim, né? Cara, foi uma situação perfeita para que o evangelho fosse pregado, né? É muito bom. Deus prepara momentos assim, né? Existe, né, essa cristocidência, né, de situações perfeitas para a gente levar a palavra. E mesmo nessas, tem gente que ainda recusa, foge, né? Mas enfim. E o ponto hoje é que nem sempre as situações serão perfeitas para que a gente pregue. Talvez vai ser o momento mais propício, né, para a gente falar, mas a gente tem que falar, né? Eu vou dizer que é como se as pessoas estivessem caminhando em direção a um abismo, porque muitos estão de fato, e a gente vai ficar esperando a oportunidade certa para tentar salvar quem der. Né? Paulo, ele diz, né? Eu me fiz de tudo, né, para salvar o máximo de gente que dava, né? Paulo, no meio das suas viagens missionárias, fica doente, né? Lá na Galácia, na região da Galácia, e os moradores de lá, né, chamados Gálatas, eles param ali e começam a conversar com Paulo, né, cuidar dele, porque ele estava doente. E ele começa a pregar para os caras. E ele teve que parar naquele lugar porque ficou doente. Mas esse tempo que ele ficou lá, ele levantou uma igreja, né? Ele estava doente. Talvez fosse o momento dele descansar, dele repousar, né? Ele estava... tem gente que diz, né, que o pastor não deve... Pastor, o líder, o pregador, né? Se ele está doente, ele não está mostrando, né? A doença vem do diabo, né? Foi ter uma brecha na vida dele, sei lá. Então ele não deve pregar, ele não deve... ele estava lá pregando, né? Talvez não devia ter máscara lá, talvez ele... Não sei se o que ele tinha era contagioso ou se não era, mas ele estava pregando para tentar salvar o máximo de pessoas possível, né? Hoje nós temos outros recursos, né? Não dá pra gente sair e alcançar quantas pessoas a gente alcançava antes, mas eu estou aqui com esse canal pregando para tentar levar essa mensagem para o máximo de pessoas, né? Talvez não é uma mensagem de salvação, mas é uma mensagem para despertar você aí, né? Para que você não perca as boas oportunidades e as oportunidades não tão boas que o Senhor preparar para que você possa viver essa palavra, né? De pregar em tempo e fora de tempo, né? Quando a gente olha para Jesus, o que a gente vê, né? Quando a gente é colocado diante de algum tema, de alguma palavra, normalmente, né? Pelo menos eu tenho esse hábito de... aquela perguntinha que a gente aprende no momento da conversão, né? Muitas igrejas têm isso. O que Jesus faria, né? E assim, a gente pode também falar, o que ele fez, né? O que ele fez, né? Como que ele se relacionou, como que ele viveu, né? Jesus pregou em tempo e fora de tempo, Jesus pregou em todo o tempo, né? Com a vida dele, né? E em todos os momentos. Uma criança, né? Lá de 12 anos, se perdeu dos pais. O que ele estava fazendo? Estava preocupado em achar os pais? Ele estava pregando, cara. É isso que ele estava fazendo. Com 12 anos, se perdeu dos pais. Vou pregar então. Daqui a pouco eles me acham. Tava lá na casa na casa de publicano, na casa de amigos em Betânia, pessoas queridas. Em todo o tempo, estava pregando. Ele estava levando salvação
até na cruz. Ele estava lá, conseguiu salvar um último ainda na cruz. Então, esse é o exemplo que ele nos deu para seguir. Pregar em todo o tempo, né? No tempo bom e no tempo ruim, né? Lá com os amigos, uma ceia, e pregado na cruz. Também pregou, também levou salvação. E assim, por último, né, eu queria compartilhar uma experiência também. Né? Lá na empresa que eu trabalho, a gente já fez alguns cultos. A gente fazia toda terça, quarta-feira, um culto na hora do almoço, e a gente chamava pessoas de setores e tal, né? Teve gestores que foram, foi muito legal, né, esse tempo aí. Muitas pessoas aceitaram Jesus, muitas pessoas eram abençoadas. Depois mandavam mensagem para mim, Bruno, tá sendo muito bom, vocês oraram por mim, aconteceu tal coisa na minha vida, lá. A gente viu muitos frutos desse trabalho, né? E é uma coisa fácil de fazer. A gente chamou 1, 2 ali, vamos fazer? Vamos fazer. Vamos comer, nem que seja só a gente, vamos fazer. A gente fez, começou a chamar e começou a aparecer e tal. Chegou uma hora que a gente tava, com muita gente. A gente fazia nas salas de reunião, começou a ter que cada vez achar salas maiores. Tamanho foi o crescimento que Deus foi dando ali. Então, e assim, mesmo se não fosse, tá? Mesmo se fosse pra gente fazer esses 4, 5, 3 pessoas, sei lá, eu e mais uma. Então assim, não importa. A gente era mais uma porta aberta para que pessoas pudessem ir lá ouvir a palavra de Deus. Então, ainda que fossem 2 pessoas, né, não importa. É uma porta aberta, mais um ponto de pregação, mais um lugar onde a luz do Senhor brilha, e aqueles que precisam vão poder escolher se vão em direção a essa luz ou não. Né? Na faculdade, eu lembro que eu e minha esposa, na época namorada, a gente, não lembro se já era namorada sim, a gente fez um culto lá e fazia culto na hora do intervalo, chamava a gente lá. Era muito legal, gente católica, gente que não é, sei lá o que, a gente fazia e falava de Bíblia, orava junto. Era muito bom. E mais uma coisa, né, curiosa sobre quando a gente olha para Jesus. Jesus enviava os seus discípulos de 2 em 2. E, isso é muito bom, tá? Falei aqui de fazer um culto na faculdade, de fazer um culto no trabalho, né? Você ter pelo menos alguém ali, né, junto com você, né? Um Paulo e Silas, um Paulo e Barnabé, né? Junto com você, né? Na mesma fé, em unidade, querendo levar também a palavra, ainda que não consiga pregar tão bem, tá lá mais para ajudar com outras coisas. Pelo menos 2 lá para um encorajar o outro e tal, é muito bom. Então, se você tem essa pessoa aí para te ajudar, começa hoje mesmo a fazer um culto do seu trabalho, na sua faculdade, ainda que seja um culto online, sei lá, né, uma reuniãozinha, tenho certeza, vai ser bênção. O reino de Deus vai crescer, muitas pessoas vão ser abençoadas. Creia nisso, meu irmão. Em nome de Jesus. Bom, essa é a mensagem. Obrigado por ter ficado até aqui. Obrigado por você que já se inscreveu, já curtiu esse vídeo, já compartilhou, com seus irmãos da sua igreja aí, para que eles também se despertassem para essa realidade de que nem sempre as oportunidades perfeitas virão, mas que nós temos que pregar também fora de tempo, né? Que nós temos que criar as oportunidades para que o evangelho seja pregado, tá bom? Obrigado mais uma vez, a gente se vê no próximo vídeo então. Falou!